Bom, pessoal, futuro da comunicação interna e do endomarketing. O que será que vai acontecer dentro em breve? E aí eu quero começar falando esse papo para falar sobre futuro, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, né? Sobre o cenário brasileiro. Mencionamos antes, inclusive, o relatório da Berge, esse, né? Tendências, que todo ano sai e que todo ano traz os mesmos resultados no topo do ranking. Eu imagino que todo mundo conhece esse instrumento, né? Eu acho que é um instrumento bastante conhecido e está lá, né? 74% das pessoas que trabalham com comunicação interna sinalizam essa oportunidade de engajar líderes. 55% dificuldade de fazer comunicação chegar ao público operacional. 54% comunicar a estratégia e cultura da empresa. 51% gerenciar o excesso de informações. E 44% contribuir com a melhoria da experiência do colaborador. Essa lista aqui, o que mudou nos últimos 6 anos foi que entrou a preocupação com a experiência do colaborador, né? Mas volume de informação, engajar lideranças continua sendo um problema percebido por nós comunicadores. E aí quero fazer, antes até de comentar, eu acho interessante fazer um parênteses aqui, que é como engajar as lideranças. Essa tem sido uma preocupação muito forte da gente, não necessariamente indicado, sinalizado, né, pelo relatório da Berge, mas porque os nossos clientes demandam isso. Como que a gente engaja lideranças? Fiz aquele link, inclusive, com a fala do Camacho, porque é desse jeito que a gente vai criar realmente uma construção estratégica para a gente, quando a comunicação deixar de ser só aquilo que a gente quer falar, só aquilo que a gente produz, mas ser aquilo que a gente induz em termos de liderança para a promoção dos resultados. E o que a experiência, e isso aqui a experiência nos ensinou. Né? A experiência é essa que vai se refinando com práticas como a que eu citei há pouco, que é essa do confrontamento, né, das mensurações entre líderes e entre suas equipes, e que a gente tem feito, e isso tem provocado reações muito, muito potentes, porque na hora que tu chama uma liderança para fazer uma capacitação, fazer um desenvolvimento, tu mostra aquele resultado, ele não tem mais como ir para uma região de resistência, assim, não tem mais como dizer, poxa, não tem. Os dados mostram isso. Então, o que nós aprendemos assim? Né? Primeira coisa, tirar a bunda da cadeira faz toda a diferença. Durante muito tempo, a gente tentou engajar lideranças usando os próprios canais para isso e fazendo processos por lote. Todo mundo. Aí tu imagina, vou fazer uma conta rápida, tu tem 24 gerências que tu quer engajar no teu processo de comunicação. E aí tu faz e-mail, tu faz evento, tu faz treinamento, não consegue. Aí, poxa, estabelece como uma meta para ti, 2 por mês. E ao longo de um ano tu consegue fazer um atendimento personalizado e talvez se não der para fazer 2 por mês, faz 1 por mês. Mas tu vai ter, em um ano, engajado 50% de todos eles. Então, eu acredito muito nisso e a gente tem visto muito resultado fazendo 1 a 1, e não mais por lote. Agora, essencialmente, eu acho que uma questão de mentalidade aqui. A gente tem que parar de pedir ajuda. Líder, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. Faça seu trabalho. Faça seu trabalho, que é propagar a comunicação interna na empresa. Para de pedir e começa a oferecer. Vai nesse processo individualizado por lote, tenta descobrir de que maneira que o teu trabalho, que o nosso trabalho vai ajudar a essa liderança a atingir os resultados que ela quer atingir. E tem muito para a gente fazer nesse sentido. Quando vai atuar junto a vou pegar um exemplo muito básico, que tem a ver, inclusive, com o próximo tópico. Eu já vou botar todos na tela aqui, né? Tem a ver com isso, pesquisa, antecipação das necessidades dos clientes internos e entender os indicadores da área. Então, como é que eu posso ajudar uma gestão financeira da empresa? Poxa, é uma preocupação constante da gestão financeira reduzir custos de N tipo de recursos. Então, quem sabe, se eu sento com essa liderança, entendo que isso é uma dificuldade, faço uma campanha específica, um projeto específico para a economia de recursos, quem sabe a gente vai conquistar, quem sabe não, com certeza a gente vai conquistar a parceria desse profissional. E o comercial, como é que a gente ajuda o comercial a vender mais? E o marketing, como a gente ajuda a fortalecer a marca dentro da empresa? E a área de produção, como a gente ajuda a desperdiçar menos matéria-prima,
desperdiçar menos matéria-prima. E lá no hospital, como é que a gente ajuda a ter menos sinistralidade? De que maneira que a gente faz isso na ponta? Então, o nosso trabalho, muitas vezes, está num contexto extremamente institucional, pensando o todo, e não está pensando no foco lá embaixo. E é aqui que existe, minha percepção, que está o nosso orçamento. Se eu atendo uma área de produção, direção de produção, e isso, nós temos cases para isso na indústria, que consegue fazer um projeto, uma campanha, uma ação integrada de comunicação que ajuda essa empresa metalúrgica, que processa toneladas de aço todo mês, a reduzir em 3% o desperdício de sucata. Esses 3% do desperdício de sucata representa algo tipo, nesta empresa que eu estou referindo, cerca de R$200 mil. Poxa, dos R$200 mil é uma economia concreta. A gente ajudou nossa empresa a ganhar dinheiro. Isso me dá o argumento que eu preciso para quando eu tenho que investir em um treinamento, tenho que investir em uma agência, tenho que investir em alguma coisa, eu posso mostrar, eu levo, né, para quem decide o que eu consegui preservar, o que eu consegui ganhar dinheiro para a empresa para pedir o dinheiro que eu preciso para investir. Né? E é desse jeito que a gente engaja lideranças, claro, com treinamento e conectando aqui pesquisa e antecipação das necessidades dos clientes. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui de gestão do desempenho. As empresas têm seus ciclos de gestão de desempenho, certo? E tem pessoas responsáveis por isso. A gente sabe que esses ciclos de gestão de desempenho acontecem semestralmente ou anualmente. Poxa, se vai acontecer, por que antes que venham me demandar a ação de comunicação para propagar o ciclo de gestão de desempenho, eu não me antecipo, faço um processo de escuta no campo, vou ouvir as pessoas colaboradoras que participam desse ciclo de gestão de desenvolvimento, entendo qual é a perspectiva que elas têm, construo o meu briefing ouvindo o público e não o emissor da informação, e levo o projeto de comunicação antes mesmo que ele me seja solicitado. Porque quando eu estou lá esperando e chega a demanda do cliente interno, preciso fazer X coisa, bom, aí o projeto é todo dele. E eu sou o contratado para. Agora, quando eu antecipo, tomo a iniciativa e proponho antes mesmo de ser solicitado, bom, aí o projeto é meu. Tem uma diferença grande, né? Então, assim, se a gente consegue antecipar e trazer resultado e medir o resultado concreto daquilo que a gente fez, aí está um caminho para a estratégia, porque o nosso trabalho depende muito mais, algumas vezes depende muito mais, não do corporativo, mas das conexões transversais que a gente faz. A gente consegue chegar de baixo para cima, atendendo as áreas de baixo para cima. Então, eu vejo a solução para o engajamento das lideranças muito nesse sentido, da individualização, ao invés do trabalho por lote, de olhar para o resultado dessa gestão em específico e fazer ações de comunicação que ajudem essa gestão a atingir seus indicadores e ganhar dinheiro para a empresa. Aí é uma forma que nós vamos nos tornar um dos caminhos para que a gente se transforme em corporativo. E aqui só alguns insights pontuais aí do cenário atual. Primeiro, em relação ao nosso papel. Gente, o primeiro passo para ser estratégico é controlar o operacional. A gente ouviu a fala da colega aqui, inclusive, sobre o comunicado do mau cheiro. Isso é uma atividade nossa? Poxa, mas por que é uma atividade nossa? Só que, assim, é uma informação que precisa ser divulgada. Entendo isso. Mas será que não há formas muito mais eficientes da gente dar conta do trabalho operacional da área? Porque se eu não conseguir dar conta do trabalho operacional da área, inevitavelmente a gente vai estar condenado a fazê-lo. Então, todos os recursos que a gente conseguir mobilizar, como, por exemplo, tem um tipo de entregável aqui que a gente faz no BWG, que são as campanhas compartilhadas. Pensa no Novembro Azul. O briefing do Novembro Azul de todas as empresas aqui representadas vai ser muito parecido. Aí por que cada empresa precisa gastar uma grana para fazer aquilo, para usar durante 30 dias?
A gente, por que precisaria, né, produzir, sei lá, tem 12 clientes, fazer 12 campanhas, e eu vou contar uma coisa que acontecia, né, na agência anterior. Tinha 12 clientes fixos, Novembro Azul recebia 12 briefings iguais, tinha que criar 12 campanhas diferentes, aí dependendo do processo de entrada, eu fazia uma campanha, apresentava para Embracon, apresentava para ela, reprovava, eu apresentava para o próximo cliente que aprovava. Não tinha perda zero. Funcionava, o Novembro Azul não tinha problema de tira logo, põe logo, tira logo, põe logo. Mesma coisa. Poxa, agora se a gente tiver que ter todo um movimento da área de comunicação para resolver a questão do Novembro Azul, para levar informações que, assim, eu entendo, até por ser homem que a gente é difícil de entender certas coisas, né? Poxa, pelo amor, tem que falar 1000 vezes. Mas é ao mesmo conteúdo do ano passado. Né? Que eu tenho que ir ao médico, que eu tenho que fazer exame, que eu tenho que ver... Eu entendi, eu sei disso. Então, assim, por que a área tem que transformar isso numa demanda que gera pressão, que gera ansiedade, que gera custo? Usa uma campanha compartilhada, né? Ah, mas é que aqui a gente gosta de coisas personalizadas, tem que ter o logo da empresa. Pô, mas peraí, mas tem o logo da empresa na recepção, tem o logo da empresa no computador, tem o logo, eu vi milhares de logos da empresa, mas tem que ter naquela peça da campanha que está dentro. Não faz sentido. A gente precisa ter esses desapegos para controlar o operacional, porque senão a gente vai estar, de novo, condenado ao estratégico. Eu estou fazendo, e aí eu vou até extrapolar, saindo um pouco da área de comunicação, falando de uma empresa que eu estou atendendo agora, aliás, uma empresa que a gente já atende há 3 anos, está fazendo um trabalho agora de desenvolvimento de lideranças, e a gente mediu o tempo, e isso vai ser um problema recorrente, que vai aparecer em outros pontos dessa palestra, mediu o tempo que as lideranças dessa empresa utilizam com e-mails por dia e também com Teams por dia para os chats internos. E aí, em média, 72% das lideranças dessa empresa consome mais de 2 horas por dia do seu tempo com e-mails e, em média, 91% dos gestores dessa empresa consome mais de 2 horas por dia com chats do Teams. São 4 horas por dia de volume de informação, de fluxo de informação que ele tem que gerenciar, e eu nem falei do WhatsApp ainda. Né, em que a gente recentemente fiz o desenvolvimento de uma empresa, de uma indústria com 5.000 colaboradores, 135 lideranças desenvolvidas em 7 turmas diferentes, cuja média de tempo consumido para o WhatsApp na comunicação interna era de 3 horas e meia. Acreditem. 12 grupos. Exatamente, como é que o cara trabalha? Bom, aí eles ficam falando, mas eu não consigo ser estratégico, mas eu não consigo atuar na causa dos problemas. Mas claro que tu não consegue, porque o volume, esse conteúdo que tu está tratando é sobre o passado, não é sobre o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que administrar esse fluxo de informações, tem a ver com outro tópico do relatório da BET, que é controlar o fluxo de informações, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas, essencialmente, para a própria liderança atuar de forma estratégica, ela vai precisar controlar o seu operacional, que é o tempo do e-mail e no WhatsApp, e a gente é o tempo que nós consumimos com essas coisas que não agregam valor. Porque o que é mais importante para o colaborador saber? Sobre Novembro Azul ou sobre o programa de remuneração variável? É sobre o Novembro Azul ou é sobre o seguro de saúde que ele tem? Gente, já antecipando, assim, né? O que as pessoas querem saber, prioridade zero de todo mundo que trabalha com a gente, elas querem saber sobre aquilo que impacta o bolso delas hoje e no futuro. Hoje, a gente está falando de remuneração-benefício, subsistema que toda empresa tem, e no futuro, são todos os recursos que eu vou ter para ampliar estes ganhos. E aí eu estou falando de como eu cresço na empresa, estou falando dos meus meios para crescer, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, recrutamento interno. Essas 2 coisas são fundamentais. Se eu não estou comunicando isso, esquece. Esquece, porque as outras coisas dificilmente vão ser consumidas. Ainda sobre o nosso papel está deixando cada vez mais de ser produzir comunicados, o que tem a ver com questão de controle operacional, e a gente precisa entender, nosso trabalho é desenvolver comunicantes. Pessoas comunicantes. Lembra lá da fala do Léo, né? Comunicação como elemento constituinte de uma organização. Gestores, extrapolando para um conteúdo do meu primeiro livro. Gestores são construtores, constituintes e construídos pela comunicação da organização.
E quando a gente fala sobre isso, o nosso papel ele vai ser muito mais percebido pela organização, não através dos produtos de comunicação que a gente faz, mas através dos diálogos que a gente inspira. Através dos diálogos positivos que a gente inspira. E isso, sim, tem a ver com os conteúdos produzidos, com os produtos, mas tem muito mais a ver com as ações que a gente faz para desenvolver, capacitar lideranças e propagar essa mensagem da empresa, não necessariamente no canal de comunicação, mas no boca a boca, através dos diálogos que as pessoas vão fazer. Então, quanto mais comunicantes a gente desenvolver, tanto melhor, tanto mais efetivo será o nosso trabalho. E aqui, falando sobre a tecnologia, tem a ver com essa realidade que eu acabei de mencionar, do tempo que a gente consome com as tecnologias assíncronas, né? No passado, e eu trabalho desde os 14 anos, então são 34 anos de carreira já. Pois é, podia, né? Mas mudou, mudou. Eu podia estar aposentado já aos 48, não estou ainda, tem um tempo pela frente. Mas o que era no passado que, de certa forma, era interessante? O volume de papel na mesa, né? O volume de papel na mesa era como um gráfico de barras que nos sinalizava o quanto eu estava sobrecarregado ou não. E aí a gente fez essa campanha, tira o papel, sumiu o papel, digitaliza tudo, beleza. Só que o volume da pilha é muito maior, E a gente perdeu completamente a noção, ninguém mais tem limite. E aí quando tu pensa, gestores de uma empresa, 4 horas por dia para fluxo de informação em e-mail e Teams, ou 3 horas e meia no WhatsApp, tem alguma coisa errada, porque como a colega disse, como é que ele trabalha? Quanto que ele trabalha? Eu tive situação recente de estar numa turma de treinamento com gerentes executivos de uma empresa, tá? 15 profissionais numa sala de treinamento, fazendo um trabalho, eu lá, para ministrar um treinamento em comunicação direta, face a face, falando sobre o estado de presença, que é aquilo que a gente precisa para produzir escuta e diálogo com as pessoas que trabalham com a gente. Fizemos uma dinâmica, que é uma dinâmica que eu sempre faço, que se chama saber ouvir, que é justamente para praticar a escuta ativa, e depois disso eu estou fazendo o processamento dessa dinâmica. Esse gerente abre o seu notebook e fica trabalhando, enquanto eu estou lá fazendo o processamento da dinâmica com os outros 14 e ele lá trabalhando no seu computador. E aí eu começo a dar recados, né? Falas como esta: a tecnologia multiplica a nossa presença, mas divide a nossa atenção. O que acontece, né? A gente, através do celular, através das telas que a gente está, nós conseguimos estar presentes em qualquer lugar do mundo, conectados com outros grupos a qualquer tempo. Então multiplica não só a nossa presença, mas multiplica a nossa produtividade, mas divide a nossa atenção, como a dele, desse gestor, que ele estava com parte da atenção dele ali na sala de aula, mas parte no computador falando com sei lá quem. Ou como a gente fica nas nossas casas, com as nossas famílias, vamos para casa e vamos olhar os e-mails. Quem mais perde esta atenção é quem mais próximo de nós está. Nossas famílias, nossos colaboradores, né? E aí, nessa situação, eu, lá pelas tantas, né, já o palestrante irritado, aí eu nomeio. Assim como fulano, que decidiu não estar presente aqui com a gente. Ele disse, como assim? Aí ele... Não, mas é o que eu estou fazendo é mais importante. Eu tenho uma coisa importante para fazer. Tá, mas peraí. Vamos fazer uma análise aqui. O que a empresa quer de ti agora? A empresa alugou esse espaço, a empresa está pagando vocês, né, todos para estar aqui, o seu custo hora, para vocês estarem entendendo. Gerentes executivos, pega a hora, não sei lá, deve ser custo médio hora, R$300. Sei, vamos chutar, R$300, então custo médio hora para 15, né? Dá 4.500, faz a conta. Mais o meu custo, a empresa está pagando. E o que tu acha que a empresa quer? Que tu esteja aí no chat do Teams ou quer que tu esteja aqui? Aí ele fica meio assim, não, mas é que se eu parar vai dar um problema. Bom, beleza. Aí eu te pergunto, não, o que ele falou foi, é que eu também não avisei que eu ia estar em treinamento. Eu, caramba! Como é que esse cara chegou a ser gerente executivo de uma empresa se ele não é capaz de avisar a sua equipe no dia anterior que, na manhã do dia seguinte eu vou passar 3 horas num treinamento?
Vocês se virem, reporta para fulano, reporta para ciclano. Sabe o que aconteceu? E ele perguntou, mas se está te incomodando tanto assim, eu saio. Aí eu perguntei, olha, eu acho que não está incomodando só a mim. O que vocês acham, turma? A turma não se posicionou, a turma não se exaltou, mas eles olharam em silêncio para mim, para ele, e o que o cara fez? Fechou o computador e foi embora. Foi embora, saiu. Tipo, definitivamente não acolheu o feedback, né? Definitivamente não acolheu o feedback que foi feito e que acabou sendo mais truculento, de certa forma, porque ele assim o provocou, né? Mas vejam que, com certeza, a turma também estava percebendo que o estado de presença estava prejudicado, porque a turma também se sente sem atenção. Todos estão concentrados naquele momento, menos um, por quê? E essa reflexão é algo que está acontecendo não só na liderança, mas está acontecendo muitas vezes com a gente de comunicação. Porque a gente também se perde ali administrando o fluxo de informações, achando que o nosso trabalho é um trabalho de delivery, né? Que é cuidar da logística, e não é. Não é. Inclusive, parando para pensar nisso, vocês estão vendo, eu escrevi um post, fiz um post no LinkedIn há poucos dias sobre isso, né? É impressionante a quantidade de treinamentos e palestras e conteúdos sobre liderança humanizada que estão surgindo hoje em dia, né? Pô, liderança humanizada. A gente está falando de liderança humanizada como se fosse a égide do novo tempo. Eu fico chocado com isso. Porque, para começar, essas palavras são redundantes, né? Se não é humanizada, não é liderança. Ainda se estivesse falando gestão humanizada, faz sentido, porque gestão é uma... Agora, liderar, essencialmente, é uma competência humana, é expressão de uma competência humana que visa influenciar outras pessoas a atingirem seu máximo potencial ou a expressarem seu máximo potencial no trabalho. Então, poxa, se não é humano, não é liderar. E aqui, vamos pensar o que é ser humano. O que nos tornou humanos, né? Esse é o conteúdo que eu acabo abordando ali, vamos conversar, acho que vale fazer essa reflexão. O que nos tornou humanos, gente, não foi o polegar opositor, não foi andar sobre duas pernas, foi a linguagem. Foi a linguagem que fez com que o Homo sapiens superasse o Neandertal, né, e prosperasse nesse planeta, porque isso expandiu o cérebro. Quando ele começou a entender que a linguagem era capaz de propagar conhecimentos, de fazer fofocas, de contar histórias, de dividir o dia e de criar colaboração, criar conexões, desenvolver a confiança para colaborar. Então foi a linguagem que nos tornou humanos. E até para quem não acredita na teoria da evolução, para quem não é darwinista, se tu parar para pensar, até para quem é criacionista, está lá em Gênesis, né? No princípio só havia o verbo, e o verbo era Deus. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E a partir dali tudo aconteceu. Então, mesmo para quem não acredita em Darwin e prefere outra teoria, tem que concordar que foi a linguagem que fez a gente humano. Então, poxa, o quanto do nosso trabalho hoje, falando sobre o futuro da comunicação interna e entendendo que humanização é uma tendência, porque em algum momento dessa nossa trajetória a gente se desumanizou, e certamente essa desumanização que estamos percebendo hoje, nos sentindo hoje, tem a ver com a automação que nós criamos através das tecnologias, o quanto disso precisa ser repensado enquanto tendência de fortalecimento ou refortalecimento ou resgate da escuta e do diálogo nas organizações. Até na administração do fluxo desse excesso de informações que a gente está produzindo nas empresas. Porque se tem excesso, se tem 4 horas diárias por dia para as lideranças de e-mail e Teams, o que a gente não vai conseguir desaparecer com isso num toque de mágica. A organização, esse volume todo de informação circulante é como a água numa enchente. Falando gaúcho aqui, que entende um pouco disso, Thiago, enchente.
ela vai de um jeito incontrolável e se houver uma fresta, ela vai passar e vai encher do vasos comunicantes, né? Arquimedes, a gente estudou isso. Ela vai chegar. Bom, e ela está chegando por essas vias. Qual é o primeiro passo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar novas vias, criar diques, criar valos, levar ela para outro lugar. E como é que a gente faz esses valos e esses diques? Através da escuta e do diálogo. Por exemplo, para a liderança, criando... Eu já estou antecipando o conteúdo que vem lá depois, ó. Sobre o hipertexto. A gente criando os rituais de comunicação deliberativa que diminuem a comunicação operacional. Aí eu vou contar para vocês, assim, bem rapidamente, minha realidade BWG hoje. Eu fiz um levantamento. Eu tenho 8 horas semanais fixas, de reuniões fixas, em rituais de comunicação. Sejam eles one-on-ones, de equipes... São 8 horas da minha agenda. Eles vão dizer, uau, 8 horas da agenda. Pô, eu acabei de relatar um caso que as pessoas têm 4 horas por dia, tem 20 horas semanais de e-mail e Teams. Eu tenho 8 horas, eu tenho um dia, 20% do meu tempo é ritual fixo de comunicação, mas e-mail não tem 20 por dia. WhatsApp, eu não compro o trabalho, eu não gasto meia hora. Sobra tempo até para brincar, para zoar no WhatsApp com o nosso time. Pelo menos no grupo em que eu tô, né? Porque eu sei que a minha equipe tem um grupo que eu tô e um grupo que eu não tô, né? Em todas as empresas, sempre tem um grupo com o chefe e o sem o chefe. Isso é muito mais produtivo, né, Daniel? Está mais próximo da equipe, a comunicação é mais eficiente, mais eficaz e reduz drasticamente as outras comunicações. Exato. Porque tete a tete resolveu, acabou. Exato. Esses são os dutos, os diques que a gente precisa criar para as nossas lideranças conseguirem exercer a humanização. Porque na mesma medida em que está aumentando o tempo que eles consomem com as tecnologias assíncronas, WhatsApp, e-mail e Teams, está acontecendo o quê? Diminuindo o tempo que eles têm para gestão de pessoas. E aí pensa que é um modelo insustentável. Né? E confiança, gente, é o principal ativo que uma empresa tem. Concordam comigo? Se não tem confiança, não tem nada. E aqui, essa frase, eu acho que é uma máxima assim, que a gente tem que perseguir cada vez mais, que muito mais importante do que a empresa comunicar o que faz, é ela fazer o que comunica. E aqui o que acontece? O nosso trabalho, durante muito tempo, sempre foi voltado a comunicar o que a empresa faz. Comunicação interna. Bom, comunicação interna tem que comunicar o que a empresa faz. Mas espera aí, se a gente permitir que isso aconteça para o resto da vida, nós nunca vamos tratar de confiança, porque a confiança vem do alinhamento entre discurso e prática. Então, nós precisamos questionar o status quo, nós precisamos provocar a empresa a entender as suas contradições. Quer ver uma contradição comum, que eu ouço em diagnósticos de comunicação, que já fiz 79, tá? Em grandes empresas aí do país. A empresa lá tem o valor, como um dos valores, a atitude de dono. E a gente fala sobre isso no diagnóstico de comunicação. E aí o colaborador me diz assim, eu não consigo entender a atitude de dono. Mas por quê, filho? Não, porque como assim que eu vou ter atitude de dono se a empresa não tem participação nos lucros? Eu quero ter atitude de dono, mas tratamento de dono não. É atitude. Né? Então... E isso é um questionamento recorrente. Ou, assim, a empresa tem lá como um statement dos valores. As pessoas são importantes para nós. Aí o cidadão lá participa de um recrutamento interno. Se me inscreve no recrutamento interno, outros 5 colegas participam desse recrutamento interno. E eu só fico sabendo que não fui aprovado quando é comunicado no canal interno da empresa que o João, que era um dos concorrentes, foi promovido. E eu não recebi nenhum feedback de ninguém. Não tinha ninguém na área de RH, não tinha ninguém, meu gestor de origem, meu gestor de ninguém veio me dizer por que eu não fui aprovado para aquela vaga. Como assim eu sou importante nessa empresa? Então, assim, se a gente não sabe grande parte das diferenças, das estratégias que a gente vai desenvolver e do impacto positivo que a gente vai criar nas empresas, está em identificar essas contradições. Identificar onde que a empresa não está fazendo aquilo que comunica
e ajudar a empresa e questionar, isso que vai dar problema. Vou mudar isso aqui, porque eu vou tropeçar, com certeza. Depois vocês editam no filme aqui. Se a gente não identificar as contradições e não tratar das contradições, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa pro resto da vida, gente. Mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é ela fazer o que comunica. E por que eu estou resgatando esse que é um conteúdo velho, tá? Essa é uma frase de 2014. Mas eu estou resgatando, tem 10 anos. Mas eu estou resgatando porque isso tem a ver com o futuro. O futuro está na superação dessas contradições que estão, em grande parte, por conta, inclusive, do uso excessivo da tecnologia. E vejam bem, uso excessivo, não tem nada de errado com a tecnologia, o problema é usá-la demais para onde ela não serve, para onde ela não resolve. E aí eu quero lançar esse olhar crítico aqui para vocês, que é, quando a gente olha para essa lista, pergunto para vocês, se alguém tem dúvida, algum desses problemas é uma coisa que não tem uma solução conhecida? Tudo tem solução para cá, né? Para tudo tem solução. Para tudo tem solução. Eu trouxe algumas proposições sobre engajamento de lideranças. Beleza, mas tem solução para administrar volume, tem solução, né, para fazer a comunicação chegar na base operacional. Todas, sim, o mural da Alpargatas é um jeito de fazer a comunicação chegar na base operacional, ou a rede social que tinham antes, as tecnologias síncronas ou assíncronas, digitais ou analógicas, são capazes de entregar, de fazer a logística. Por que isso continua ainda sendo um problema? Por que se tem solução, por que a gente não resolve? O que está nos impedindo de resolver? Considerando, e aí eu chamo a atenção porque eu acho importante falar do relatório da Berge, eu acho que a gente tem que olhar com uma crítica, com um olhar crítico muito profundo, porque ele tem um viés. E o viés ele é respondido por nós. Ele é respondido por nós, comunicadores, que temos as nossas dores por conta das pressões que recebemos da empresa em que estamos. E aí a gente tem problemas comuns, produz esse relatório, que é visto por nós mesmos, e o que a gente tenta fazer? Tenta resolver esses problemas, que são sinalizados como tendências, que são problemas nossos. Mas sabe o que as pessoas que trabalham com a gente na base operacional pensam sobre isso? Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para o relatório da Berge. Eles não estão nem aí para o fato da gente ter como um desafio engajar as lideranças. Eles não estão nem aí pelo fato da gente não saber como administrar esse volume excessivo de informações. Eles só sentem os problemas causados por essa ineficiência da comunicação, que para eles, como eu disse, eles não conseguem distinguir a diferença entre a comunicação interna que a gente faz e as comunicações internas que estão acontecendo constantemente no dia a dia delas, né? E aqui, gente, vamos entender que são essas pessoas que vão estabelecer as tendências. Não somos nós, comunicadores, respondendo o relatório da Berge, pensando em soluções que resolvem aquilo que nos incomoda. Porque os desafios reais que eles querem que a gente resolva são outros. E aqui eu começo a fazer a proposição desta palestra, que é, quem sabe, ao invés de seguir tendências, a gente comece a criar tendências. Talvez eu até frustre a expectativa de alguns que vieram assim, mas o que é o Daniel vai dizer coisas sobre o futuro da comunicação interna que eu posso referenciar? Não. Eu vou provocar a gente a criar essas tendências para o futuro da comunicação. Baseado não naquilo que o mercado está dizendo, mas naquilo que os colaboradores das empresas estão dizendo, que é aí o meu viés. E se esse meu viés servir para esse grupo, que ótimo, né? Espero que se precisarem de companhia, se esses viés servirem, quiserem companhia para seguir nessa linha, porque essa é a linha que a gente está seguindo aqui, as portas estão abertas e eu estou à disposição, gente. Porque quando a gente pensar sobre isso, pensar em criar, vamos olhar para o cenário agora, que é o cenário relatado por essas pessoas, dos relatórios da nossa base de dados aqui, né, que tem 79 corporações brasileiras,
que tem empresas como ThyssenKrupp, NetClaro, Brasil Foods, Latânias Aéreas, Sicredi, setor público, tem Companhia Siderúrgica Nacional. A gente já está desde 2002, eu rodo essa metodologia, que é uma metodologia que se desenvolve ao longo do tempo, claro que prospera ao longo do tempo. Tem clientes nossos, como a Norte Energia, tem Engie, tem Renner, tem N empresas. Bom, o que é... Lá em 2013, determinado momento em 2013, eu estava tinha concluído um relatório de uma empresa chamada Estemac Grupo Geradores, e estava fazendo da AGCO, ou ACO, que são fabricantes dos tratores Massey Ferguson e Valtra. E aí eu peguei o meu último diagnóstico para usar os slides como guia, né? E aí eu comecei a ver, mas esse slide aqui eu posso deixar, mesma coisa, igualzinho. Mas esse slide eu também posso deixar, tá? Igualzinho. E eu comecei a entender que havia semelhanças. Aquele era o 39º diagnóstico. Então tem uma semelhança, e ali eu resolvi fazer um compilado. Fiz um compilado, todos os processos de análise de discurso e todos os indicadores quantitativos que poderiam ser comparáveis, porque em uma empresa a gente media mural, na outra empresa media internet, aqueles que davam para comparar a gente comparou e extraiu uma lista, que é a lista dos 8 principais problemas de comunicação interna das empresas brasileiras. Lista essa que eu venho atualizando, não com a mesma frequência que eu gostaria, mas atualizei mês passado. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, sem ter feito uma atualização, pegando os últimos diagnósticos que a gente tinha feito, e mudou pouco. Uma coisa mudou de lugar e entrou um elemento novo nessa lista. E aí, me digam aí, me ajudem, vamos interagir, me digam se por acaso as empresas de vocês não têm esses problemas. Problema número 1, falha de comunicação entre áreas. Tem? Só os concorrentes de vocês que têm? Pessoas não se sentirem ouvidas na empresa. Acontece muito ou só na França? Ansiedade e pressão excessivas reduzindo a efetividade e qualidade da comunicação. Tipo, é para hoje, comunicado para hoje, para agora. E aí ele está falando, mas é só um e-mailzinho, é só um banner. Né? É só um card, precisa de um card. Mas, né? Frase lá do Não Existe Gestão Sem Comunicação. Deus não faz banner e a comunicação interna não faz milagre. Né? Excesso de e-mails e WhatsApp, ou das tecnologias assíncronas em geral. Tem muito e-mail e WhatsApp na empresa de vocês? Terceirização de responsabilidades, formalismo e controle excessivo gerando retrabalho. Tipo, isso não é comigo. Acontece? Aqui tem um elemento que eu ainda não consegui encaixar bem na lista. Até vocês podem me ajudar, assim, mas é uma coisa que recorrentemente eu tenho percebido nas empresas, vem sendo relatado, que nem todas as áreas, principalmente as áreas de back-office das empresas, têm claros seus SLAs. Né? E aí, por essas áreas não terem claros e publicados os seus SLAs, isso eleva uma ansiedade dos demandantes. Que é tipo, eu preciso pagar uma nota fiscal. Eu mando lá para o financeiro, você paga esse fornecedor. E como eu não sei o prazo, eu mando um e-mail, e aí eu mando um WhatsApp. Fulano, te mandei um e-mail. Aí como ela não respondeu, eu tiro um print do e-mail e mando lá no Teams. Eu te mandei. E eu estou fazendo isso. Vê bem, lembra lá, né? Sobre confiança, que eu falei sobre confiança antes. Isso é falta de confiança. Falta de confiança. Que diminuiria se talvez a área financeira deixasse muito claro que o prazo para pagar uma nota fiscal é 2 dias úteis, ou 3 dias úteis, ou sei lá o quê. Mas eu saberia que, se eu mandei o pedido, vou confiar, só vou cobrar. E a gente adora, assim, essa palavra, eu estou irritado com a palavra, quando não me falem em cobrança. Alguém que gosta de ser cobrado? Não, ninguém gosta de ser cobrado. Cobrar é algo que a gente faz quando passou do vencimento. Que é esse caso que eu estou falando aqui. Eu só cobraria a minha área financeira, o pagamento da nota daquele fornecedor, se no prazo que o financeiro me informou que o faria, não o faz. Aí eu vou acionar. E, gente, as pessoas estão enlouquecendo. Assim, a gente está banalizando a palavra cobrança nas empresas.
Dia 1º a gente está cobrando meta da galera. E acha que o trabalho é esse. As lideranças achando que o trabalho é cobrar. E nosso idioma oferece palavras tão melhores, né? Desafiar, encorajar, estimular, provocar. Poxa, tem tantas coisas. Bom, aí depois, passou do vencimento, tá atrasado, ó, aí eu cobro. Mas até lá, eu não tenho que cobrar, eu tenho que incentivar. E é isso em várias áreas, né? Técnicas, tecnologia, comercial. Todo dia vamos olhar o funil e cobrar. Vou cobrar o vendedor, cobrar. Ótimo. Para de cobrar as pessoas e começa a estimular elas, encorajar, trazer junto. É outra vibe, é outro movimento e elas vão entregar melhor. Dificuldade para dar e receber feedback acontece muito também. O pessoal tranquilo para receber feedback de boa, né? Vem cá que eu quero te dar um feedback, a galera. Opa! Me dá! Você citou um exemplo maravilhoso que o rapaz aceitou super Isso. feedback. Reclamações de clientes acontecem por causa da comunicação? Não pela nossa, né? Mas porque a comunicação na empresa falhou entre as áreas. E por fim, reuniões pouco efetivas ou insuficientes. Esse é o elemento novo, tá? Eu tinha um elemento antes, que era excesso de reuniões. Agora não é mais isso, é excesso de assíncrono. As pessoas não estão se ressentindo mais do volume de reuniões, estão se ressentindo do volume das coisas que não. E sentindo falta, as reuniões que tem são pouco efetivas, e aí os rituais deliberativos insuficientes. Esse é o elemento novo. Eu acredito fortemente, por conta dos diagnósticos que ainda não entraram nessa minha atualização, que estão em andamento, e do que eu estou vendo no mercado, que isso aqui vai subir nesse ranking muito em breve. Tá? Aí, quando a gente pega aqui, ó, do item 3 até o item 5, ansiedade, pressão, excesso de e-mails, WhatsApp, terceirização e responsabilidades, isso aqui eu vejo um combo. Para mim, isso aqui é o combo da falta de confiança. Quando o volume, e aí assim, não tenho uma prova científica ainda, vou buscá-la através dos diagnósticos, mas para mim, assim, excesso, volume de informação excessivo igual baixa confiança. O sintoma, a gente vê, quando tem comunicação excessiva por vias assíncronas, tem problema de confiabilidade na empresa, o que tem que ser tratado? A confiabilidade. Não o excesso de informação. O excesso de informação a gente dá outro fluxo e vai lá na confiança olhar de que maneira a gente pode melhorar isso. Esse é o ponto. Dificuldade, eu nem conseguiria entrar nesses temas agora, mas vou pegar o primeiro. Falha de comunicação entre áreas. Eu acho que isso não existe, falha de comunicação entre áreas. Por quê? Porque as áreas são feitas de robôs? Não, são feitas de pessoas. Então, só existe falha de comunicação entre pessoas, e mais especificamente entre as lideranças que estão à frente dessas áreas, que precisam entender de uma vez por todas que não tem apenas uma equipe, mas duas. Seus pares são uma equipe. A diretoria da empresa A é uma equipe, a gerência é uma equipe, a coordenação é uma equipe, e quando eles entenderem que são uma equipe na sua horizontalidade, e que precisam, portanto, resolver os seus problemas de comunicação entre pares, essa coisa vai melhorar, o que, de novo, tem a ver com confiabilidade, e todas as outras coisas vão propagar a partir da confiança de novo. Bom, isso é a dor, ou esses problemas são as dores das pessoas que trabalham com a gente. E que, obviamente, tem um custo para a empresa, concordam? Falhou a comunicação, isso gerou ou retrabalho, ou a gente perdeu dinheiro, alguma coisa aconteceu que custou dinheiro. Bom, então a gente tem que resolver isso. Aí, a partir de agora, as provocações e tendências que eu vou fazer aqui, a ideia é a gente conversar, eu já vi que estamos super atrasados, tipo meia hora, porque também além da gente ter consumido nossa estrela aqui, a Ive, a gente também consumiu o coffee break bastante. Foi difícil trazer vocês, mas a gente está mais ou menos meia hora atrasado, tá? Quem quiser ficar comigo, fica. Mas eu vou ter que ficar aqui até 12:30, já aviso, são 10 para meio-dia, não consigo terminar antes, pelo menos não esse conteúdo, não vou correr. Bom, vamos lá. Nesse futuro, eu acredito muito que a meta que a gente tem que perseguir é uma utopia. É completamente utópica. Falo bastante disso e vamos conversar. Não é possível chegar lá.
Mas a gente tem que perseguir o impossível, né? Porque aí talvez a gente chegue em algum lugar melhor. Senão a gente vai ficar que nem a Alice lá lembra, né? O diálogo com a Alice e o coelho, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, eu quero ir atrás dessa utopia que eu estou chamando por enquanto de a promessa. Parece uma coisa meio mística, assim, né? Mas o que é isso? Imaginem que a gente pudesse prometer para as pessoas que trabalham na nossa empresa o seguinte: teu nome? Laila, eu te prometo que todo dia eu vou te mandar um pacote de informações, uma vez só, e nele tu vai encontrar tudo aquilo que tu precisa saber sobre a empresa e tudo aquilo que tu gosta de saber sobre a empresa. Tu abre, se eu te mandar todos os dias? Óbvio que ela vai abrir. E aí, pacote entre aspas, leia-se que o pacote pode ser um e-mail, o pacote pode ser um envelope, pode ser uma rede corporativa, mas eu me comprometo com o meu colaborador que eu vou conseguir uma vez por dia, eu vou precisar falar contigo e eu vou te entregar e tu olha a hora que tu quiser e lá tu encontra tudo que é necessário e tudo que é interessante. E se eu puder ainda adicionar um elemento nessa promessa, que seria o tempo, e dizer assim, Laila, isso não vai consumir mais de 20 minutos. Porra, é um paraíso. Se a gente conseguisse personalizar isso, ainda melhor. É o pacote da Laila, o pacote do Rodrigo, o pacote da Jana, com informações que são diferentes. Tem coisas diferentes em cada pacote. Tem coisas, claro, que eu quero dizer que são necessárias, mas tem coisas que interessam para vocês em momentos diferentes da sua vida. Talvez, por exemplo, para uma pessoa que trabalha na minha empresa e que está fazendo uma formação de ensino superior e que está prestes a se formar, ela queira saber muito sobre recrutamento interno. Já talvez a colega dele, que naquele momento já é formada e está grávida, queira saber muito mais sobre o plano de saúde, sobre os hospitais, sobre os recursos que ela tem, certo? Esse nível de personalização que a gente tem que utopicamente almejar. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos... A gente está falando de jornada dos colaboradores, a gente está falando de experiência, né? Está falando de employee experience, e é conseguir melhorar a experiência a partir de uma comunicação personalizada, individualizada, empacotada, dentro de limites que a pessoa consiga priorizar, porque senão ela não consegue. Bom, então essa é a promessa. Acho que pensar tendências, pensar em futuro, a gente tem que pensar assim, como é que eu faço ou me aproximo disso? Tem alguns cases que a gente chegou perto, ou está tentando, pelo menos, né? E que, inclusive, tem um cliente nosso que se chama Verum Partners, é uma empresa de consultoria. Lá a gente criou um canal feito pelo Teams que se chama 15 da Verum. 15 de 15 minutos. Porque ele não pode, o volume de informações dele é diário, não pode passar de 15 minutos. E aí a área de comunicação faz uma curadoria do que todas as áreas querem falar com as pessoas hoje, e ao final do dia fecha essa publicação, eliminando aquilo que excedeu o tempo, que é menos prioritário, e agenda a publicação para as 7 da manhã do dia seguinte. E é assim, esse é o canal. O segundo canal que se implementou nessa empresa é um e-mail, cuja caixa é tem que ler, e o e-mail é temqueler@verum, que é usado somente em casos especiais para call to action. Então, assim, alguma coisa que precisa que a pessoa faça e que porventura ainda não fez e já foi comunicada no 15 e é limitado a uma vez por dia. Não pode mandar mais de uma vez por dia. Olha que louco, eu tive com um cliente esses dias, uma empresa grande. Uma empresa grande, que tem a área de comunicação, tem a meta de não mandar mais de 3 e-mails por dia. A meta deles, não pode mandar mais de 3 e-mails da comunicação interna por dia. E aí, lembra, né? Lideranças com 2 horas de e-mail por dia, mas vai ler quando? E aí eu perguntei para ele, pô, mas tu tem métricas dos e-mails? Tu usa alguma palavra? Não, a gente não tem métrica. E eu queria muito saber se as pessoas abrem. Eu vou dizer assim, ó, isso tu não vai saber. Mas sabe o que tu faz? Pede, se o TI não consegue apurar da tua caixa específica, pede para a TI apurar o volume inteiro de e-mails da empresa e calcula a média de e-mails que as pessoas recebem por dia.
E depois faz o mesmo corte, se possível, só para as caixas de liderança. Vê qual é a média. E aí tu vai ter tua resposta, se os teus e-mails de comunicação são lidos ou não. 117 era a média de e-mails das lideranças por dia. E aí ele tinha a meta de não mandar mais de 3. Será que estavam sendo lidos? Não sei. Não é sobre como a gente vai resolver, né? O futuro não é sobre como a gente vai resolver os nossos problemas, portanto é sobre como a gente resolve os problemas das pessoas. E aqui eu acho que começa a primeira coisa, o primeiro mindset que a gente tem que mudar, tá? Primeiro, a gente está saindo, a gente está fazendo um movimento que está deixando do nosso foco ser na informação e ser cada vez mais em conhecimento. É um campo muito mais dos porquês do que os o quês. É um campo onde a gente terceiriza menos para a comunicação interna. Deixa eu explicar melhor. Mais o quês do que porquês. A gente se preocupa super, por exemplo, quando tem a estratégia da empresa que está lá no relatório da como é que eu vou comunicar a estratégia. Mas a questão não é que o nosso colaborador saiba qual é a estratégia da empresa. Isso não é tão importante ele saber que a estratégia da empresa é X, Y, Z. Ou, falando de cultura, os valores são A, B. Isso não é sobre saber da estratégia e poder reproduzir, é saber por que nossa empresa escolheu essa estratégia. E o que essa empresa espera com essa estratégia. Aí, se eu explico o porquê da estratégia, ele pode até não saber os statements dela, mas ele compreende e tem muito mais condições de praticar. Porque sim, o colaborador pratica a estratégia na base operacional, tomando decisões todo santo dia, pautadas por ela. Então, assim, eu vou num supermercado, o empacotador do supermercado, quando ele está lá com os produtos e decide separar as embalagens, né, dos perecíveis, em relação ao desinfetante, ele está tomando decisões altamente estratégicas, por mais baixa complexidade que sejam. Então, se ele compreende por que aquilo é importante, isso é fundamental, muito mais importante do que ter o BSC publicado. Entende? Então, não é sobre a informação, é sobre como a gente explica. A gente tem que ser cada vez mais explicador, cada vez mais professor, cada vez mais didático. Porque durante muito tempo foi depositado sobre nós uma responsabilidade que não é nossa. Tipo, tem que comunicar a estratégia da empresa. Faz uma campanha. Campanha de Andomar. Aí faz a campanha e se leva da empresa, diretoria, gerente, não diz nada. Acha que a campanha vai comunicar a cultura, acha que a campanha vai comunicar a estratégia, acha que a campanha vai comunicar a segurança, o uso de EPIs, acha que a campanha vai resolver. Naquela linha, né, de que Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. Mas a gente assumiu essas responsabilidades. A gente aceitou essas responsabilidades. E aí faz a campanha, daqui a pouco esse mesmo diretor, esse mesmo presidente que te demandou a campanha, que não fez um vídeo explicando o porquê da estratégia. Sinto notas de ressentimento. É verdade. É verdade. Vai, vem, te chama de cobra assim, as pessoas não estão entendendo a cultura da empresa. Pois é, né? Troca agência. Troca essa agência, não. Troca agência. Essa agência aí não nos ajuda. Aí põe outro lá para fazer a mesma coisa. Ou então assim, diretoria. As pessoas não estão engajando na nossa rede social. Diretor de RH. As pessoas não engajam na rede social. A gente fez um investimento. A pessoa não engaja na rede social. E aí ele diz, tá, beleza, quando é que foi a última vez que você fez um post lá? Tem vídeo teu lá? Não, nunca fiz vídeo. É que eu não sei fazer vídeo direito. Mas e se a gente te ajudar? Mas aí eu não tenho agenda. O que vocês vão fazer? E aí sempre vem o que vocês vão fazer para melhorar o engajamento na rede? Porque, e aí, parênteses, outro parênteses. Hoje eu estou super hipertexto. Assim. Como é que funcionam as redes sociais? O princípio básico das redes sociais. Não é o Daniel que movimenta a rede social lá com seus, sei lá, quantos 2.000 seguidores que eu tenho. Não é a gente não movimenta a rede social. São os grandes influenciadores. São as pessoas com milhões de seguidores. São eles que movimentam. A rede social acontece em cima de uma dinâmica
de grande influência concentrada em poucas pessoas, e aquilo movimenta todos nós, que nem aqueles cardumes, né? Qual é o nome daquele peixe, Will? Sabe? Não sabe? Hoje não. Tá? Mas que tem aquele peixe que se movimenta, né? É isso. Na empresa deveria ser a mesma coisa, concordam comigo? Criar uma rede de influência. Aí o que nos demanda? Faz aí, cria os multiplicadores de comunicação. Aí a gente pega o João, da ferramentaria da empresa, que ele é um bom colega, todo mundo admira o João, legal, o João, poxa, que massa que o João. Mas aí o CEO, a diretoria de RH, a gerência, está esperando que o João faça o trabalho dela, que é movimentar a rede, movimentar a comunicação, se apresentar, fazer vídeo, falar, comentar as coisas das pessoas, ter tempo para fazer pauta para a gente, ter tempo para conversar com a gente. Não. Então, assim, isso significa menos campanha. E mais, e aí a gente tem que saber manobrar isso de uma maneira sábia, para envolver-se e criar realmente, né, dar a influência a quem de fato pode e deve, mais do que pode, deve exercê-la, porque faz parte do escopo do trabalho de um líder ser um influenciador de comunicação na empresa. E assim, o mundo está mudando e eles têm que mudar com o mundo e passar a assumir essa responsabilidade. Sabe, eu falo isso para vocês, mas eu falo isso para os meus alunos líderes das empresas também, tá? Alguns não gostam. Mas a maioria acolhe bem. A maioria acolhe bem, e eu acho que a gente tem que começar a cada vez mais dar esse recado, assim, né? Ainda que, assim, eu já perdi, assim, não foi a primeira vez que um aluno abandonou uma turma de treinamento minha, tá? Esse é o terceiro. A polêmica movimenta. Esse é o terceiro. Mas, em 10 mil, tá tudo bem, né? Tem casas aí para crescer ainda no percentual. Tudo bem. Então, o futuro da comunicação interna, para mim, porque a gente sempre fala de futuro e já imagina os Jetsons, né? Os carros voadores. Eu acho que não é sobre isso, não. Eu acho que o futuro da comunicação interna não é sobre tecnologia. Eu acho que é sobre escuta e diálogo. Eu acho que é sobre como a gente vai resgatar. Eu acho que as pessoas estão começando a se sensibilizar para isso. Haja vista essas formações em liderança comunicadora que tem a ver com isso, né? Liderança humanizada, aliás. Se falar em humanização, acho que tem a ver com isso. Acho que a gente está começando a entender que precisa dar um passinho para trás, que a gente meio que se embeveceu da tecnologia, meio que se perdeu os sentidos ali e agora precisa dar um passinho para trás, precisa resgatar um pouco essa capacidade humana. E aí, de novo, né? Quais são as tendências que a gente vai criar? O que tem pela frente? E aqui o convite, né, para esse grupo para criar conosco. Que tendências são essas? E aí eu vou fazer algumas proposições, fiquem à vontade para interagir comigo, super à vontade mesmo. Primeira, e aí, como o título da palestra, né, mais perguntas do que respostas. Olhando para a problemática que a gente viu ali, tanto daquela citada por nós, comunicadores, como pelos colaboradores da empresa, que são problemas de comunicação para elas, acho que isso me desperta uma pergunta, que a primeira é: como que a gente vai gerar maior impacto e relevância para ter esse engajamento, para ter um envolvimento conosco? E aqui, uma hipótese. A primeira hipótese tem a ver justamente com essa transformação, né? Com esse movimento que a gente tem que fazer para ser cada vez mais um produtor de conhecimento do que um produtor de informação. E aí agora eu te olhei, Mariana, e me lembrei, poxa, vocês são uma instituição produtora de conhecimento. Talvez para você, a Mariana é da Anima Educação. Vocês já são educadores. Talvez vocês estejam mais preparados para fazer esse movimento do que imaginam, né? Justamente porque já sabem fazer conhecimento. Então, acho que está muito mais, a gente tem muito mais para aprender com a educação, né, ou com como se faz conteúdo para a educação, do que necessariamente com aquilo que a gente já sabe. E aqui, como eu estava dizendo, já não vou perder muito tempo, não é mais suficiente saber, a pessoa tem que entender. E a gente não basta para a gente informar, a gente tem que explicar. O grande lance está aí. Estou comunicando sobre qualquer tema,
explicar este tema, explicar por que ele é importante. De preferência, fazer isso usando a voz das pessoas, como nesse exemplo. Né? Não é sobre a estratégia, saber qual é a estratégia. É por que a estratégia é essa? Por que a gente escolheu essa estratégia nesse momento da empresa? E aí, necessariamente, a gente vai precisar, sim, de porta-vozes. A gente vai precisar mudar os formatos, porque são os formatos. A gente não vai conseguir explicar uma estratégia num texto enviado por e-mail. Vamos explicar a estratégia. Escreve lá aquela... São só 16 laudas explicando a estratégia. Não, isso demanda um novo formato. Vamos fazer um podcast com os nossos diretores e vamos convidar um cliente da empresa, um cliente importante, vamos convidar um fornecedor estratégico e vamos convidar um economista, consultor dessa empresa, vamos botar os caras numa mesa e vamos fazer um podcast sobre a nossa estratégia. Eu pensei sobre isso, tá? Dias antes eu ia fazer uma palestra no Sicredi, que já foi meu cliente de 2008 a 2016, tem uma relação muito antiga com o Sicredi. E aí um dia eu estou zapeando lá de noite e tinha uma entrevista com, eu não lembro o nome do profissional. Eu sei que ele era o economista-chefe do Bradesco, depois a gente pode... E eu parei. E ele estava falando sobre o futuro da economia, assim, o que esperar da economia a partir de 2024. E eu parei e fiquei olhando. Não com um olhar, não tão interessado no que ele tinha a dizer sobre economia, me chamou a atenção a persona, né? O como ele falava bem, o como ele falava fácil sobre aquele tema, e como eu estava entendendo e acompanhando o que ele estava dizendo de um banco. Sendo que no outro dia eu ia estar numa instituição financeira gigante, que tem 45 mil pessoas, fazendo uma palestra sobre isso para a área de comunicação. E foi aí que eu me dei conta, né? Tendências que a gente quer criar, né? Com certeza o Sicredi tem profissionais tão bons quanto ele, como economista-chefe e em outras áreas, que aos colaboradores que estão lá na base operacional dessa empresa, no caixa, atendendo os clientes, faria toda a diferença ouvindo eles. Eu parar para ouvir um podcast sobre a estratégia do Sicredi diante de um contexto macroeconômico que a gente vai passar. Eles iam querer saber sobre isso. É óbvio. E aí a gente começa a pensar também assim, nos porta-voz, porque isso acontece, não é sobre inventar a roda, não, é sobre fazer o que já vem sendo feito. E mais, tem a ver com a próxima tendência, já antecipando, comunicação interna também pode entreter. E aqui vocês, só para sublinhar, eu botei brevidade inteligente. Então, como a gente faz isso com brevidade inteligente? Isso é o título de um livro, tá? O título do livro que esse ano, assim, eu me deparei com esse livro por indicação de uma cliente nossa, inclusive, a Gislaine. Li esse livro, adorei e comprei para toda a equipe. Maravilhoso esse livro para quem faz comunicação, tá? Ele ajuda a construir o nosso raciocínio de uma maneira mais lógica e breve, sem ser raso. Então, eu recomendo super. E aqui tem uma tendência, menos campanhas, mais conteúdo. Mais conteúdo, menos campanhas. Mais conteúdo não é mais texto. Texto. É mais conteúdo qualificado, em menor quantidade, mas em melhor qualidade. E isso vai ter um impacto na retenção das pessoas. As pessoas vão absorver melhor. Ou seja, nós vamos explicar as coisas para elas. Não todo dia. Talvez uma vez as frequências das nossas entregas vão reduzir, a gente vai se preocupar menos com operacionalizar, com volume e mais com qualidade, para entregar relevância, impacto, para fazer diferença. Isso é uma crença. Próxima hipótese sobre isso, entretenimento. Gente, para e pensa nos nossos hábitos. E de novo, não vamos inventar, vamos fazer uma autoanálise do que a gente consome. Então, a primeira hipótese aqui já tem a ver com o que a gente consome. A segunda hipótese tem ainda mais a ver com o que a gente consome. Lá, quando está se deslocando, a gente está consumindo entretenimento. Está dando risada dos memes, está compartilhando. O que a gente gosta de compartilhar? Vou compartilhar o vídeo do gatinho. Aqui no nosso time tem um monte de gateiro. Eu só tenho 4 gatos. A gente vive mandando vídeo de gatinho. Tira foto de gatinho, põe no grupo ali do WhatsApp. Meu gatinho subiu na janela. Manda lá. A gente é assim com os gatos.
Meu gatinho tá dormindo. Meu gatinho subiu aqui no meu ombro na reunião. Mostra o gatinho. Olha, esse que apareceu aqui no pátio de casa. Aparece no pátio de casa, daqui a pouco foi pra dentro. A gente super... É um tema no meu time. Gatos são um tema importante no meu time. Se a gente fizer... Tô mentindo? Não tô mentindo. Ocupa... preconceito com os cachorreiros, que é o meu caso, que tá tendo muito gato e não Gerando polêmica. Então, por que isso a gente não faz na empresa também? E aí, claro, não estou falando especificamente dos gatinhos ainda, que eu acho que eles mereçam ocupar mais tempo na empresa de vocês. Mas assim, tá tão difícil conquistar o interesse das pessoas, aquilo que a Ivy estava falando, a gente coloca, né? Tu tem que embalar numa coisa legal, aquilo que o cara não vai gostar tanto, a gente tem que fazer isso. Então pensar essas embalagens que entretêm e quem sabe juntar num formato entretenimento com conhecimento, que a gente falou antes, em podcasts, videocasts, programas, um telejornal. Gente, sabe que eu acho chocante que lá no passado, quando eu comecei há mais de 20 anos a fazer isso, eu tinha um cliente que era uma rede de farmácias. E aí o CEO achava importante fazer vídeos. E ele fazia, quando ele fazia um vídeo, eu gravava na agência 176 DVDs e a gente mandava pelo correio. Aí lá em Uruguaiana, que ficava 660 km de Porto Alegre, ele ia ver, as pessoas iam ver uma semana depois. Agora, esses caras podem fazer um vídeo no celular na hora, mandar para todo mundo, e eles não fazem. Agora eu parto para fazer um vídeo. Tá tão mais fácil distribuir a complexidade, simplificar e distribuir a complexidade do que já foi, e no entanto, a gente se ressente, tem dificuldade para fazer isso. Então assim, tá difícil, a gente precisa, portanto, fazer com que consumir comunicação seja uma experiência boa. E que as pessoas queiram isso. Porque assim, o brasileiro já é assim, dados do Qualibest de 2022. 56% dos brasileiros acessam suas redes sociais, quem tem perfil nas redes sociais, assim que acorda de manhã. Eu estou nessa estatística, vocês estão também? Vocês não pegam o celular logo de manhã e dá uma olhadinha ali, WhatsApp? Está. Todo mundo está. Eu desligo meu alarme no meu celular, percorro as redes. Mas, no meu caso, incluo a rede corporativa da empresa Fabwork. Por hábito. Por quê? Sei que ali haverá conteúdos necessários para mim, interessantes para mim. Incorporei o hábito porque, de novo, não é porque o César mandou um e-mail dizendo vocês têm que olhar, por favor, todo dia, pode olhar. Desculpa, você querer. Ele não tá mais aí, mas depois ele vai ver no vídeo. Deleta. Então, ele não precisa dizer, foi o conteúdo que me fez, que me vinculou, que me habituou a estar lá presente. E lá estou. Porque ele é interessante e porque ele é necessário. Né? E essa experiência, querer entrar, querer consumir a comunicação, só é o que vai fazer com que as pessoas consumam para pensar isso. A gente quer muito dizer, por que as pessoas... A gente quer obrigar, a gente quer pedir ajuda para os nossos líderes para que eles digam para as pessoas que ler o conteúdo que a gente faz é importante. Mas a gente não está preocupado em fazer um conteúdo que agrade, que as pessoas consumam, que eles digam, que massa! E aí é um desafio. Concordo que é um desafio. Concordo que não vai ser, mas a hora que a gente começar a romper essa barreira e entreter as pessoas, usando o que já existe, humor, astrologia, fazendo reportagem, trazendo curiosidade. Eu fiz um conteúdo uma vez, na verdade foi um vídeo de integração para a Rede Zafari de supermercados, conhecem? Lá, o melhor supermercado do mundo e um dos melhores do Rio Grande do Sul. Já perceberam que eu sou gaúcho, né? Não praticante. Né? Bom, e a gente fez um conteúdo assim, num vídeo de integração que era assim, se nós enfileirarmos todos os pãezinhos que produz na padaria ao longo de um mês, dá para atravessar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Botando um na frente do outro. Eles adoraram aquilo. Aí a gente tinha que fazer, teve que fazer conteúdo com a carne. A carne que a gente vende uma semana, dá para alimentar
3 estádios do Morumbi cheios. E aí ficou naquilo, quantificando, né? Falando de números, e eles adoravam que começou no vídeo de integração e virou pauta recorrente. E, gente, todas as empresas têm histórias legais para contar. Todas as empresas têm histórias legais para contar e todas as empresas têm números para crescer. Aí é muito mais legal tu dizer para o colaborador, ao invés de dizer para o colaborador, faturamos tanto, EBITDA de tanto. É dizer assim, ó, cara, nós vendemos pãezinhos suficientes para atravessar o país em um mês. É mais, aí ele vai olhar, isso significa que nós vendemos tantos mil reais em pãezinhos, ou o que o valha, né? É melhor falar sobre transformar os números em coisas interessantes, curiosas, né? E fazer isso em formatos diversificados. Faz muito, muito, muito mais sentido, é muito, muito mais legal, né? Outra coisa, como é que a tecnologia vai influenciar o trabalho? Bom, hipótese. A tal da inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial, vai ser a maior revolução da humanidade depois da Revolução Industrial. Falando sobre... E aí a gente está olhando para a inteligência artificial, antes até de eu botar na tela aqui, ver se vocês concordam comigo. Como nós somos muito pressionados pelo operacional, porque a gente tem que escrever comunicado todo dia, toda hora, todo instante, a gente está pensando em como a inteligência artificial vai resolver ou nos ajudar a resolver esse problema, né? Ou seja, a gente está pensando em como a inteligência artificial vai escrever nossos conteúdos. Né? Mas isso é só um pedacinho e esse é um pedacinho menos importante. A inteligência artificial, a gente provoca vocês a pensar sobre isso. Lembra lá da promessa da nossa utopia? A inteligência artificial ou as inteligências artificiais devem ser desafiadas por nós a cumprir a promessa com a gente. A nos ajudarem a levar o máximo possível de personalização para as pessoas através dos conteúdos que a gente faz. As inteligências artificiais devem nos ajudar a identificar quem são as grávidas da minha empresa para eu mandar conteúdo que interessa para elas. Quem são os formandos para mandar conteúdo para eles? Né? Quem são as pessoas que, por qualquer motivo, tiveram algum afastamento por saúde mental para oferecer conteúdos personalizados para elas? Só que antes, a gente tem que melhor estruturar a nossa inteligência biológica natural. Então, assim, não adianta chamar a inteligência artificial agora se eu não tenho uma política de comunicação que me impede, que faz com que, se eu não tenho essa política, eu não consigo dizer não para nada. Não adianta, eu não vou conseguir. Então, assim, a gente organiza a nossa inteligência artificial e aí nós vamos desafiar a inteligência artificial a cumprir isso, a ajudar a personalizar o conteúdo. E a hora que a gente conseguir que ela nos ajude para isso, bom, aí se ela escrever, melhor, né? Mas nunca abandonando a nossa, porque assim, vocês já viram o que é um texto no chat GPT, né? Tá na cara, né? Tá fácil de ver, né? E tradução, tá fácil de ver que foi feita ali também. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Vamos colocar ela a serviço daquilo que é o que... Não do que vai resolver o nosso problema operacional hoje, que é produzir comunicado, mas do que vai fazer a grande salto transformador lá na frente. Como é que a gente vai fazer a comunicação chegar na base operacional da empresa? Bom, primeiro, e eu acho que isso já está acontecendo em muitas empresas, isso tem a ver ali com a promessa também, mas essencialmente é quando a gente parar, rasgar os calendários de endomarketing. Vamos rasgar esses calendários. Porque assim, todo ano, toda empresa que trabalha na área faz o calendário de endomarketing da empresa tal. E ali tem dia do engenheiro, dia da secretária, dia do administrador, dia de não sei, mês colorido, assim, tem mês, tá faltando cor para mês já, né? Isso. Boa. A Eliette disse aqui que está faltando mês. Não é faltando cor, está faltando mês. Então, assim, isso não importa para as pessoas que trabalham com a gente. É legal ser. É legal ser.
as outras coisas que são importantes e necessárias tiverem sido atingidas. Tipo, se a gente estiver atendendo, se as pessoas estiverem sabendo o que impacta o bolso delas hoje e no futuro, bom, aí as datas comemorativas vão ter um espaço para elas. Senão elas vão lá para querer o brinde, né? Porque brinde eu quero. Então, assim, eu acho que a reflexão está muito nesse sentido. E pensar em experiência, inevitavelmente, também é pensar em liderança. Né? Porque aqui a gente está fortalecendo o relacionamento, mas a serviço de quê? A serviço de qual posicionamento interno? A serviço de que experiência que a gente está melhorando o relacionamento através das nossas datas comemorativas? E aqui é planejar as nossas ações cada vez mais correlata à experiência das pessoas. Assim, eu entendo que se eu sou uma empresa como um fabricante de brinquedos, o Dia das Crianças vai ter uma construção diferente para mim. Óbvio. Eu entendo que se a gente é a Natura, o Dia das Mães, o Dia Internacional da Mulher, vai ter uma construção diferente para mim. Entendo. Mas não é todo... Para a maioria das empresas, os meses coloridos, eles se tornam importantes quando, claro, a gente vai falar como Setembro, saúde mental no trabalho, porque isso tem a ver, óbvio, com cuidado com as pessoas, mas tem a ver também com sinistralidade do plano de benefício, do plano de saúde. Né? Tem a ver com como que isso é importante, por exemplo, para a Unimed, né? Porque nosso plano de saúde, que a gente está administrando a sinistralidade. Então está a serviço do negócio, beleza. Mas não é idem o Novembro Azul, idem o Outubro Rosa. Não necessariamente. Por isso a gente tem que fazer uma campanha específica, a gente pode usar uma compartilhada, né? E usar a nossa verba para investir em coisas melhor relacionadas à jornada, como, por exemplo, ciclo de gestão de desempenho. Como, por exemplo, recrutamento interno é talvez uma das coisas mais banalizadas, mais subaproveitadas pelas áreas de comunicação que eu conheço. Assim, eu não vou parar para o que a gente aproveita mesmo. Recrutamento interno. Recrutamento interno tem uma força que, se a gente fizesse, propagasse, ainda mais agora, está se falando tanto, né, em marca empregadora, por motivos óbvios, está cada vez mais difícil de contratar fora da empresa. Pois dentro da empresa a gente não está fazendo um trabalho mega master plus sobre recrutamento interno. E ok, se a minha empresa tem 100 pessoas, 200 pessoas, talvez eu não tenha vaga, mas empresas com milhares de colaboradores, tipo, divulgou a vaga ali, publicou. Gente, isso tem que ser um negócio gigante na empresa. Criar meios de crescimento. Até porque uma das coisas que, assim, melhor forma da empresa aumentar sua celeridade, seu SLA de contratação, né, para preencher suas vagas, é gerar fila. Eu tenho que gerar fila. Como é que eu gero fila? Movimentando as pessoas dentro. Porque eu gero a fila e gero demanda, porque esses caras que foram movimentados vão fazer perceber um movimento de crescimento lá fora, que eu vou publicar prova social disso. Eu gero a fila, desde o recrutamento. E aqui já existe isso está muito claro, né, que os LinkedIns das empresas estão sendo divididos. Parte deles é de marketing institucional, é produto, mas parte deles é comunicação interna, é RH, está em outro tempo. 5 meses, já tô quase, né? Eu nem falei do radar ainda. Tá, como é que a gente vai fortalecer a confiança das pessoas? E aqui eu acho que talvez seja a mensagem humanizada, né, deste conteúdo, que é o resgate do diálogo. A gente fala muito sobre isso, mas pratica muito automação. A gente está correndo atrás de automação. A gente está buscando soluções o mais automatizadas possíveis. E, ok, elas fazem sentido desde que a gente não tenda a terceirizar a comunicação para elas. Porque por que cada vez mais as lideranças das empresas têm um volume grande de e-mails, de WhatsApp? Por quê? Porque a gente tem a tendência a terceirizar a comunicação para a tecnologia, porque a convivência com ela está nos fazendo tentar evitá-la. O que esse gestor que auto-expulsou-se da minha turma de treinamento estava fazendo? Ele estava tentando imitar uma máquina, fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
Assim como a gente manda mensagem quando dirige. Assim como a gente tenta conversar com as pessoas e ficar no WhatsApp. Assim como eu vi muito isso e ainda vejo, tá menos, mas ainda vejo, que é pessoas participando de 2 reuniões simultâneas online. Aconteceu? Já viram? Já aconteceu? Bastante? Nós, assim, a gente fala disso no Vamos Conversar também. Um atleta de alto impacto, por exemplo, uma pessoa que é tenista, ela vai desenvolver mais o braço predominante dela, pelo uso excessivo. Né? Uma pessoa que nada vai desenvolver mais as escápulas, né? Os braços. O ginasta vai desenvolver, mas também a prática excessiva desses esportes, além de produzir hipertrofia em determinados membros, também amplia o risco para lesão. Certo? E assim como, né, o autor, lá, porque é comunicador aqui, com certeza conhece McLuhan, né? O óculos é uma extensão do olho, né? Os nossos produtos, a roupa é uma extensão da pele, a tecnologia passou a ser uma extensão de nós. Então, assim como o instrumento do tênis afeta o braço, o que a tela está fazendo com o olho e o que está fazendo com a mente? Que a gente não consegue perceber claramente ainda. Porque não teve gerações que passaram por isso. Não sei o que isso vai fazer. O corpo, claro, sim, o corpo sem dúvida, né, pela posição de trabalho, mas o corpo a gente ainda consegue, sabe, que se fizer ginástica laboral, alongamento, etc. E a minha hipótese é que essa tecnologia, o uso excessivo dela está mudando a mente. Está fazendo que a gente queira reproduzir. Porque, sim, como é que as inteligências artificiais e os robôs funcionam? Aprendendo pela observação a nos reproduzir. Mas a gente observando eles, será que nós somos tão especiais assim a ponto de não deixar e tentar reproduzir o que eles fazem? E aqui é um ponto, de novo, ponto de reflexão. A gente acaba terceirizando para a tecnologia. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quantos números de telefone de cabeça vocês sabem? Alguém aqui não sabe o próprio número? Esses dias eu tive dificuldade para lembrar o meu. Mas eu não sei o número da minha esposa. De cabeça, assim, eu posso... Acho que é certo. Ela sabe. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a trabalhar, eu sabia pelo menos uns 10 CNPJs dos meus principais clientes. CNPJ. Telefone, eu devia lembrar, sei lá, eu tinha de quase 50 números fácil. Eu tenho uma memória boa. Mas eu terceirizei essa memória pro celular. Mas é porque a gente discava, né? Você ia lá e apertava o número. Entendo? Não, imagina, né? Não, eu entendo, e é óbvio que isso é bom. Eu até brinco, falando sobre essa coisa da memória, eu brinco nos treinamentos de gestores que eu pergunto para eles assim, gente, por que a gente anota as coisas? Por quê? Por que a gente anota as coisas? Para não esquecer? Aí pensa comigo, será que a gente anota as coisas para não esquecer ou a gente anota para não lembrar? Só pensa. Exato. A mensagem aqui não é assim, nunca mais anotem nada, queimem os cadernos, queimem as frases do Giovana. Não é essa a mensagem. A mensagem é, vamos saber distinguir quando que é a hora de anotar e quando não é. Quando que eu transfiro para a tecnologia, quando que eu assumo para mim. Porque se a gente chegar em casa, se vocês chegarem em casa hoje, né, e as esposas e maridos de vocês chamarem para uma DR e dizer assim, vem cá, André, vamos ter uma DR aqui. Então não vai dizer, só um pouquinho, deixa eu pegar meu caderno. Nem vai dizer depois disso, eu entendi, querida, entendi, beleza, mas faz assim, manda um e-mail formalizando. Porque é óbvio que o uso da tecnologia ali é inaceitável. É inaceitável. Tão inaceitável quanto, né, muitos gestores das nossas empresas. Assim, ó, eu tive numa empresa esses tempos, olha que louco, que uma pessoa saiu da empresa, pediu demissão depois de 25 dias. 25 dias. Trabalho remoto. Porque nesses 25 dias, ela não teve sequer uma reunião com a sua liderança. Em 25 dias. E ela estava ociosa, também estava ressentida porque estava com pouco trabalho. Passaram um pouco de trabalho para ela. 25 e foi embora. Foi embora.
Então, assim, evitar essa terceirização e resgatar o diálogo é importante. E aqui o seguinte, muitas vezes o nosso trabalho de escritório está nos levando para um viés de pensar que sim, as soluções estão na tecnologia, mas principalmente quando a gente fala de indústria, gente, a pessoa que está lá usinando, fresando, soldando, ela precisa da sua chefia perto dela. Ah, mas aqui é trabalho remoto. Mas, gente, poxa, trabalho remoto. Mas será que eu não tenho que fazer coisas mais parecidas possíveis com como é o trabalho presencial? Ah, vem aquela discussão sobre abrir câmera. Ah, abre câmera, não abre câmera. Eu acredito o seguinte, abrir câmera não deve ser uma obrigação, jamais. Ela tem que ser, sim, um desejo, encorajado pelas lideranças, de fazerem, por exemplo, estimularem isso para transformar aquela experiência, aquela reunião em algo mais perto possível do presencial, porque é esta conexão humana que faz diferença. Porque quanto mais... E aí o problema do remoto é que a gente está falando demais sobre o trabalho e está falando um pouco sobre as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Olha que diferença faz. Recebi um e-mail de não sei quem é, @bwg.com.br, me pedindo alguma coisa. Eu tenho que responder esse e-mail, atender essa pessoa. Eu vou atender, não sei quem é, @bwg, sem problema nenhum. Diferente é se eu receber um e-mail de minha amiga Jana, @bwg.com.br. Eu vou responder com prazer, isso vai me trazer satisfação. Não seria ético eu responder primeiro dela, se numa fila, dependendo do que... Não, mas terei prazer em fazer algo por alguém que eu conheço, por eu sei quem é, por alguém que eu respeito, valorizo. Alguém que valorizo, @empresa.com.br, eu vou atender melhor. Isso vai me dar mais prazer. E isso vai melhorar o trabalho de todo mundo. Então, se todo mundo, né, souber quem são as pessoas, saberem o nome dos filhos... Eu ouvi um relato de uma pessoa numa empresa, nessa mesma empresa em que o cara foi embora, teve um que me disse o seguinte: olha, foi um marco da minha relação aqui, um marco para mim na empresa foi quando há 2 anos eu fui pegar o elevador e encontrei a dona da empresa no elevador. E ela me chamou pelo nome e nome do meio, que é uma coisa que as pessoas não usam. José Vitor, o nome dele. E todo mundo chama de Vitor. Ela me chamou de José Vitor. Oi, José Vitor, tudo bem? Então ela sabia quem eu era. E ela me perguntou: como é que está tua mãe? Já melhorou? Porque sabia que a mãe dele estava internada. Ele não sabe como ela sabia. Mas ele disse que ele se sentiu, nossa, eu fiquei assim. E a gente conversou naquele trajeto, ela desceu 2, 3 andares depois, eu ainda segui. E aquilo ali fez eu me sentir pertencente, acolhido, valorizado, reconhecido, etc. Aí vamos falar de experiência do colaborador, que a gente está falando aqui. O fato, esse diálogo de poucos segundos pode ter significado que esse cara, mais para frente, 1 mês depois, não aceitou uma proposta da concorrência e ficou nessa empresa. Porque lá a dona conhece ele, sabe da mãe dele. Ele é visto como um ser humano e não um número. Exato. Escuta e diálogo. Ela não ia fazer isso assim, pelo WhatsApp? Não. Vou dar feedback pelo WhatsApp? Não. Vou fazer o que tem que ser feito pelo WhatsApp? Não. Então, assim, experiências como essa, que constrói relação, que constrói confiança, são fundamentais. Então, vejo muito uma tendência aqui da gente resgatar, valorizar o diálogo, trabalhar o estado de presença das lideranças e resgatar, valorizar, fortalecer os rituais de comunicação direta, para que a nossa comunicação seja cada vez mais considerada o diálogo e a escuta como método. E aí eu acho que essa palavra aqui é muito importante. A empresa tem que fazer reunião diária, tem que fazer reunião semanal, tem que ter reunião de liderança, tem que ter reunião transversal, como a realidade que eu falei para vocês, que é a nossa realidade aqui de BWG. 8 horas por semana. 8 horas por semana, compromissos fixos. E aí a comunicação assíncrona fica perfeitamente administrada. Gente, considerações. Faz sentido para vocês? Pergunta. O que vocês pensam sobre? O que está faltando? O que a gente não pensou sobre que vocês estão enxergando aí como eu falei, é sobre criar tendências, né? É sobre seguir. Essas são as que a gente acha que estão se organizando, estão se movimentando para fazer. E vocês?
você escutar o que aquele seu stakeholder específico quer. Então, você faz projeto social, não adianta você doar a cesta básica se o problema daquela comunidade é não ter água encanada, né? Então, vai ser legal, vai ser bom? Legal. Mas eles querem que você, como uma empresa, por exemplo, de material de construção, resolva a água encanada, que é a maior dor que eles sentem, né? Então, de tudo isso que você falou para mim, é isso, a escuta ativa do colaborador, tanto no tete a tete ali da liderança, quanto para fazer qualquer tipo de campanha, comunicação, projeto, entregar o que exatamente as pessoas querem. Faz sentido, Rodrigo? Eu gostei muito do que você falou de comunicação do passado e a comunicação do futuro, não do futuro, mas do que está para acontecer. O que a gente comunica é muito mais interessante o que está por vir do que o que passou. Então, comunicar olhando para frente. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande ali de catequizar as áreas de uma empresa sobre essa comunicação. Porque eu acredito e concordo com tudo que você colocou. Mas eu tenho uma área de RH demandante de uma pesquisa. Eu não atinjo o percentual desejado. Manda outro e-mail. Manda outro e-mail. Prorroga o prazo. Quem perde a credibilidade sou eu, comunicação. Então, acho que existe um processo muito grande de catequizar sobre o que é comunicação. Explicar as coisas, né? Eu acho que isso enquadra na hipótese ali da explicação, que talvez tenha que começar dentro de casa, né? Como é que a gente explica para essa área de RH, né, o que ela... Porque assim, para começar sobre pesquisa, né? O primeiro indicador de uma pesquisa é a taxa de adesão. Primeiro. Então, se ela na primeira chamada da pesquisa teve, sei lá, 40% de respondentes, 60%, então isso já está dizendo muito sobre a pesquisa. Mas o que eu quero é colocar na comunicação depois que 85% participaram. Pois então. Né? Mais alguma coisa, gente? Depois que complementando um pouco, agregando, acho que uma das coisas que mais deixou quentinho o coração é a tendência de resgatar e tornar a mentir, sabe? Da gente, realmente, a tecnologia e outros processos facilitadores e mil metodologias, elas dão agilidade, dão outras coisas, performance, mas tem coisa que a gente precisa parar a bola e resgatar e se tornar hoje, né? Sobretudo para quem trabalha home office e gosta do home office e acha que ele agrega, né? Mas assim, vamos tornar hoje, né? Trazer o mais próximo do que você falou do que o que aconteceria se eu estivesse aqui. Como é que você tá? Foi bacana esse final de semana, né? Então assim, você está numa reunião e você já não tem mais na virtual, você já não tem mais, tem muito mais do que isso, né? Mas tornar a origem mais natural possível do relacionamento. Somos humanos, né, gente? Humanos. Nos conectamos como? Olho no olho. Mesmo que através de uma tela, né? Que foi querendo, se a gente para pensar, lá no início da pandemia, teve uma coisa boa ali, né? Aquele momento bom, aquele momento aquela fase da live da Loki. Lembra? Que a gente estava se reconectando e usando a tecnologia para se reconectar, vendo, a gente via nossos amigos mais pelo remoto do que presencial. Eu tenho um casal de amigos e a gente via eles muito mais durante a pandemia remotamente, estava toda hora do que está agora. Isso, né, é sobre isso, a tecnologia a serviço do ser humano e não o humano se adaptando à tecnologia, né? Se conformando à tecnologia. E tem outro lance também, né? É muito legal isso que tu falou. A gente conversa muito, inclusive nós, enquanto a agência, sobre familiaridade, né? Porque uma frase que eu gosto muito é: se tirar da tua profissão hoje, quem é você? Sabe? O que fica? Então, sempre é sobre pessoas e as suas fluentes, sabe? Sempre vai ser isso. O processo é esse, o estado de presença e os seus significados, né? Mais alguém? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós nos atrasamos 30 minutos. O que eu tinha de conteúdo para dividir com vocês está dividido, está compartilhado. Nós vamos mandar essas apresentações, fiquem super à vontade. O que eu ia mostrar agora? E aí, só para dizer o que vem depois, se vocês quiserem ficar aí mais 15 minutos, fiquem muito à vontade. Eu vou falar sobre o radar da comunicação interna. O que é o radar da comunicação interna? Já antecipando.
ele é um instrumento de pesquisa, de autodiagnóstico de comunicação, que a gente desenvolveu aqui na agência, como uma derivação dessa metodologia que eu faço já desde 2002 e aplicada em 80 empresas brasileiras, numa versão para ser respondida pela própria empresa, onde ela vai conseguir ter uma ideia da sua maturidade de comunicação. Que talvez para alguns de vocês seja útil, talvez não. Independente disso, vocês vão ter acesso, vão poder responder esse instrumento, se assim quiserem, mas agora eu só ia falar sobre isso. Eu sei que é 12:30, eu peço desculpas pelo tempo, mesmo, mas eu não fui o único responsável, porque também não sou... Olha a comunicação. Não fui só eu que excedi o tempo. Então eu vou falar sobre isso, fiquem muito à vontade para ir, para ficar. Agradeço demais, que bom, agradeço demais a presença de vocês aqui na nossa casa. Valeu, bom pensar.